Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está assistindo esse vídeo. Trata-se da disciplina Contabilidade Aplicada ao Setor Público. O vídeo está sendo gravado em 29/10/2023, referente à teoria e exercícios de balanço patrimonial, utilizando materiais diversos, como da Alexandre Teixeira, a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Setor Público 11 e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, nona edição. O discente que vos fala é Ian Almeida. Referente ao programa de pós-graduação em Ciências Contábeis, mestrado em Ciências Contábeis, estágio docente aplicado ao 7º período da graduação de Ciências Contábeis. Então, esse é o penúltimo vídeo complementar referente ao conteúdo do segundo bimestre, que trata-se de elaboração das dimensões contábeis aplicadas ao setor público, e o último vídeo vai ser da demonstração dos fluxos de caixa, tá? E na próxima aula, dia 30, nós terminaremos de corrigir o exercício já iniciado nas aulas anteriores, confeccionando o balanço patrimonial, e vamos tirar dúvidas que na próxima aula, dia 6/11, já vamos ter a nossa segunda avaliação, tá? Então, vamos seguindo adiante. Vou puxar aqui um marca-texto. Então, um breve resumo aqui de demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, referente ao Manual de Contabilidade na edição, páginas 484 e 485. A parte 5, demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, DECASP, do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, tem como objetivo padronizar a estrutura e definições dos elementos que compõem as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Tais padrões devem ser observados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, permitindo a evidenciação, a análise e a consolidação das contas públicas em âmbito nacional, em consonância com o plano de contas aplicado ao setor público. Então, nós vimos que, decorrente da harmonização às normas contábeis internacionais aplicadas ao setor público, surgiu a necessidade da criação de um plano de contas, inclusive para atender à lei de responsabilidade fiscal no que tange à consolidação das contas públicas. Então, a parte 5 do MCASP foi elaborada com base na NBCT 11, apresentação das dimensões contábeis, NBCT 12, demonstração dos fluxos de caixa, NBCT 13, apresentação de informação orçamentária nas dimensões contábeis, além da legislação aplicável, destacando-se a Lei 4.320 e a Lei Complementar 101 de 2000, tá? Ambas leis ordinárias que foram recepcionadas pelo nosso ordenamento jurídico em 1988 como leis complementares, tá? Por força do dispositivo constitucional, artigo 163, em que, para tratar de normas de finanças públicas, necessita-se de lei complementar. Então, deveria sair uma nova lei complementar. Como essa lei complementar não saiu até hoje, está vigente a 4.320 e a 101 de 2000 veio para conter, né, os gastos decorrentes das demandas sociais, os direitos constitucionais trazidos pela Constituição Cidadã. Vamos lá. Assim, conjugando as disposições legais e aquelas contidas na Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Setor Público 11, compõe o conjunto de demonstrações contábeis aplicado ao setor público, DECASP. Letra A, balanço patrimonial, que é o objeto desse vídeo complementar, né, da data de hoje, demonstração das variações patrimoniais, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa, balanço orçamentário, balanço financeiro, notas explicativas compreendendo a descrição sucinta das principais políticas contábeis e outras informações elucidativas, e H, informação comparativa com o período anterior. Vamos lá. Então, o balanço patrimonial aqui de acordo com a Lei 4.320, tá? Então, os senhores vão precisar saber as duas estruturas do balanço patrimonial. A da Lei 4.320, que consta aqui no artigo 105, tá? E a estrutura do MCASP. Nesse sentido, vamos continuar com a leitura do nosso slide, a nossa leitura dirigida. Balanço patrimonial, segundo o MCASP, o balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia qualitativa e
quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. Tá? Então, aqui de acordo com a estrutura do MCASP e aqui de acordo com a Lei 4.320. No artigo 105, o balanço patrimonial demonstrará o ativo financeiro, 2, o ativo permanente, 3, o passivo financeiro, 4, o passivo permanente, o saldo patrimonial, tá? Então, o balanço patrimonial ele vai apresentar o saldo patrimonial e as contas de compensação. Aqui, né, chamar a canetinha de acordo com a lei número 4.320, tá? De 64. Então, pode-se dizer que o balanço patrimonial é estático, pois apresenta a posição patrimonial em determinado momento, funcionando como uma fotografia do patrimônio da entidade para aquele momento. Aí uma questãozinha aqui para ilustrar o que nós estamos estudando. Acerca dos eventos contábeis na estrutura e do fechamento das massas contábeis aplicados ao setor público, julgue o item que se segue. O ativo mantido essencialmente com o propósito de ser negociado deve ser classificado em contas de ativo não circulante do balanço patrimonial. Não, se ele está com o propósito de ser negociado, né, ele vai estar classificado lá no nosso ativo circulante, tá? Vamos chamar o nosso gabarito. Está correta, essa assertiva aqui está errada. Para acertar ela, deveríamos tirar esse não aqui, tá? Então, o ativo mantido essencialmente com o propósito de ser negociado deve ser classificado em contas de ativo circulante do balanço patrimonial. Vamos para o nosso próximo slide, continuando com a nossa leitura dirigida. Ainda é o balanço patrimonial de acordo com a Lei 4.320/64. Então, balanço patrimonial. O ativo financeiro compreenderá os créditos, valores realizáveis independentemente da autorização orçamentária e dos valores numerários. Tá? Então, exemplos de contas do ativo financeiro: caixa, bancos contra movimento, repartições fiscais com arrecadação, rede bancária com arrecadação, diversos responsáveis e despesas a apropriar. Tá? Então, no que tange a Lei 4.320/64, o ativo e o passivo, e o passivo são segregados de acordo com o critério orçamentário. Tá? O que significa? O grau de dependência ou não de autorização orçamentária legislativa. Né? Então, como o orçamento é uma lei formal, né? Anual, é uma lei formal e anual e autorizativa, ocorreu essa segregação, tá? Vamos lá. Então, o ativo financeiro independe de autorização orçamentária. Então, se independe de autorização orçamentária, nós estamos diante aqui do âmbito financeiro, tá? Que vai compreender o ativo financeiro e o passivo financeiro, tá? Vamos lá. Seguindo, ainda aqui no segundo slide aqui. O passivo financeiro compreenderá os compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária, tá? Então, ativo financeiro e passivo financeiro, nós estamos diante do âmbito financeiro, que independe de autorização orçamentária. Exemplos de contas de passivo financeiro: despesa liquidada a pagar, restos a pagar, serviços da dívida a pagar, depósitos de diversas origens, consignações, encargos sociais a recolher. Balanço patrimonial. Aqui no item 2, o ativo permanente compreenderá os bens, créditos e valores cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. Tá? Então, se depende de autorização legislativa, depende de autorização orçamentária, e trata-se do permanente.
Então, aqui exemplos de contas do ativo permanente: bens imóveis, bens a incorporar, créditos fiscais inscritos, dívida ativa, outros créditos inscritos, participações societárias e almoxarifado. Balanço patrimonial. Artigo 92. A dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida, 2. Os serviços da dívida a pagar, e 3. Os depósitos, e 4. Os débitos de tesouraria. Ainda, no que tange a autorização orçamentária, a dependência ou independência de autorização orçamentária, nós estamos agora aqui no passivo permanente, que compreenderá as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate. Exemplos de contas do passivo permanente, nós temos dívida fundada interna, dívida fundada externa, outras dívidas de longo prazo. Vamos lá. Então, nós vimos aqui que o ativo financeiro e o passivo financeiro, eles não dependem de autorização orçamentária, tá? Se não dependem de autorização orçamentária, nós estamos no âmbito financeiro. Borracha. Financeiro. Âmbito financeiro, tá? Então, ativo financeiro vai estar no âmbito financeiro e passivo financeiro vai estar no âmbito financeiro. E o ativo permanente depende de autorização orçamentária, autorização legislativa, juntamente com um passivo permanente, como nós vimos aqui. Então, vamos continuar. Vamos lá. O saldo patrimonial é apurado pela diferença entre o ativo e o passivo real. Se o ativo real for maior que o passivo real, ocorrerá um ativo real líquido. E se for menor, haverá um passivo real a descoberto, tá? Então, nós temos aqui para explicar que o ativo financeiro mais o ativo permanente vai ser igual ao ativo real. E o passivo financeiro mais o passivo permanente vai ser igual ao passivo real. E aqui ele fala, se o ativo real for maior que o passivo real, nós temos um ativo real líquido. Se o saldo patrimonial for igual a zero, tá, então aqui eu vou fazer o esqueminha aqui. Nós temos aqui que se o saldo patrimonial é igual a zero, tá? Então o ativo real é igual ao passivo real, tá? Quando saldo patrimonial maior que zero, onde é positivo, nesse sentido, o ativo real é maior que o passivo real. É isso que ele fala ali, tá? E se o saldo patrimonial é menor do que zero, ou seja, se ele é negativo, se ele é negativo, o que acontece? O ativo real é menor que o passivo real. É isso que ele explica nesse parágrafo daqui, tá?
O saldo patrimonial é apurado pela diferença entre o ativo e passivo real. Tá? O ativo, então, faltou colocar aqui que o saldo patrimonial vai ser igual ao ativo real menos o passivo real. Então, se o ativo real for maior que o passivo real, ocorrerá um ativo real líquido. Se for menor, haverá um passivo real a descoberto. Então, aqui nós temos um passivo real a descoberto. 6. Nas contas de compensação serão registrados os bens, valores, obrigações e situações não compreendidas nos parágrafos anteriores e que imediata ou indiretamente possa vir a afetar o patrimônio. Tá? Então, as contas de compensação são atos potenciais que possam vir imediata ou imediatamente a impactar o patrimônio público. Tá? E o ativo compensado vai ser igual ao passivo compensado. Vamos lá. Artigo 98. A dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou financeiro de obras e serviços públicos. Parágrafo único. A dívida fundada será escriturada com individuação e especificações que permitam verificar a qualquer momento a posição dos empréstimos, bem como os respectivos serviços de amortização e juros. Tá? Então, nós vimos aqui que a dívida flutuante vai compreender os restos a pagar, excluído o serviço da dívida, os serviços da dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria. Tá? E nós vimos que a dívida flutuante ele vai estar aqui a dívida flutuante ela vai estar no passivo financeiro. Tá? Apesar de na lei estar escrito dívida fundada, o correto é dívida flutuante. Aí vai ter que ver o contexto da questão para poder responder. E a dívida fundada, ela vai estar aqui no passivo permanente. E a dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário financeiro de obras e serviços públicos. A dívida fundada será escriturada com individuação e especificações que permitam verificar a qualquer momento a posição dos empréstimos, bem como os respectivos serviços de amortização e juros. Tá? Então, vamos fazer mais uma questãozinha. De acordo com a estrutura e o fechamento das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, julgue o item subsequente. O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial de exercício anterior, então está correto, superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, pode ser considerado na receita orçamentária do balanço orçamentário do exercício de referência. Tá? Essa assertiva aqui está errada, também está incorreta. Não pode. Tá? Aqui eu trouxe algumas considerações referentes ao superávit financeiro. Deixa eu só apagar para a gente poder fazer a nossa leitura dirigida. Então vamos lá. Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de créditos a eles vinculadas. Lei 4.320, 64, artigo 43, parágrafo 2º. Ou seja, o superávit financeiro nada mais é que um saldo apurado no balanço patrimonial e não uma nova receita a ser registrada. Segundo o MCASP, item 2.1, o que ocorre é que no momento inicial da execução orçamentária há um equilíbrio entre receita prevista, previsão inicial, e despesa fixada, dotação inicial. Contudo, quando há superávit financeiro de exercícios anteriores, tem-se um recurso disponível para a abertura de créditos adicionais,
Como tais créditos são destinados a despesas não fixadas ou não totalmente contempladas inicialmente pela lei orçamentária, ocorre um desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada. A própria Lei 4.320, artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1, determina que o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior é considerado fonte de recursos para a abertura dos créditos adicionais suplementares e especiais. Desse modo, reiterando o superávit financeiro em questão, não é receita do exercício de referência, pois o foi em exercício anterior. Ele apenas constitui disponibilidade para a utilização no exercício de referência, sendo detalhado no balanço orçamentário como saldo de exercícios anteriores, e não como parte de receita orçamentária. Tá? Então, aqui está a explicação por que nós não podemos considerar o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior como receita orçamentária do balanço patrimonial do exercício de referência. Tá? Então, nesse slide aqui nós temos a explicação. Tá? Ele é considerado fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares especiais. Desse modo, reiterando o superávit financeiro em questão, não é receita do exercício de referência, pois o foi em exercício anterior. Ele apenas constitui disponibilidade para utilização no exercício de referência, sendo detalhado no balanço orçamentário como saldo de exercícios anteriores e não como parte da receita orçamentária. Então, aqui nós temos mais uma questãozinha para fixar a estrutura velha do balanço patrimonial, de acordo com a Lei 4.320 de 64. E vamos lá. Balanço patrimonial. Os principais resultados evidenciados no balanço patrimonial são: ativo financeiro maior que o passivo financeiro é igual a superávit financeiro. Tá? Então, aqui vamos fazer esta continha para ver em que pé está esse balanço daqui. Então, aqui nós temos ativo financeiro menos passivo financeiro, e nós vamos encontrar ativo financeiro 70 menos 50, nós vamos encontrar um superávit financeiro. Então, nós apuramos aqui um superávit financeiro de 20, tá? Então, aqui nós tivemos um superávit financeiro. Aqui é só o quadro demonstrativo que eu explicitei escrevendo no último slide. Aqui ele está em forma de quadro, tá? Que não são assertivos. Mas, ainda assim, nós estamos fazendo a análise desse balanço patrimonial aqui de acordo com a Lei 4.320, tá? Ativo real, vamos ver. Aqui nós vamos fazer a análise. Ativo financeiro mais passivo financeiro, 70 mais 30, nós achamos um ativo real de 100. Tá? O saldo patrimonial é igual ao ativo real menos o passivo real. Tá? Então, nós vamos encontrar um saldo patrimonial aqui de 100 menos 70. Então, nós vamos ter um saldo patrimonial de 30. Tá ok? Então, nós temos um ativo real líquido. Tá? Então, essa foi a situação que nós encontramos nesse balanço patrimonial. E o ativo compensado, ele é igual ao passivo compensado, tá? O ativo compensado, ele é igual ao passivo compensado. Então, aqui nós encontramos superávit financeiro de 20. Aqui nós tivemos um saldo patrimonial, uma situação líquida, aqui um ativo real líquido de 30. Tá? Então, aqui para achar o passivo real, seria o passivo financeiro, que é 50, mais o passivo permanente, tá? Que mais acharíamos o passivo real de 70, conforme nós fizemos direto aqui. E o saldo patrimonial ele foi positivo,
conforme nós vimos aqui, ativo real líquido de 30. Não foi caso de saldo patrimonial negativo, nem de déficit financeiro, quando o ativo financeiro é menor que o passivo financeiro. Agora, nós vamos fazer aqui um exercício de fixação. Apure um superávit ou déficit financeiro. Vamos lá. Então, nós temos aqui ativo financeiro mais ativo permanente. Nós vamos encontrar um ativo real aqui de 0,011 e vai 3.100, tá? Então, o superávit financeiro é o ativo financeiro menos o passivo financeiro. Nesse sentido, nós teremos 800 menos 500. Então, nós vamos encontrar 300 de superávit financeiro, tá? E aqui o passivo real, nós vamos encontrar 1.500. Porque aqui é ativo financeiro mais passivo permanente, achamos o ativo real. E passivo financeiro mais o passivo permanente, nós achamos aqui o passivo real. Como que a gente acha o saldo patrimonial? A gente vai fazer o ativo real menos o passivo real. Nesse sentido, nós temos 3.100 de ativo real menos 1.500 de passivo real. E assim nós vamos encontrar que 0,011 aqui vai dar 6, aqui vai dar 1, 1.600 de ativo real líquido, tá? 1.600 de ativo real líquido. Aqui para fechar o balanço ativo compensado é igual ao passivo compensado, tá? Então aqui nós vamos ter Então aqui nós vamos ter soma aqui 3.100 e a soma aqui também, que vai dar 0,011 vai 1, está correto. 3.100, nós vamos fechar o nosso balanço aqui com 3.400. Balanço equilibrado. 3.400. Tá? Então, nós tivemos um superávit financeiro de 300, correto? E um ativo real líquido de 1.600, tá? Aqui tá correto. Mais uma questãozinha de fixação. A conta que compreende as dívidas fundadas e outras que dependem de autorização legislativa para amortização ou resgate. Então, se depende de autorização legislativa, nós não estamos no âmbito do financeiro, tá? Então, nós estamos no âmbito do permanente. E como são dívidas fundadas, passivo permanente. Tá correto a nossa resposta. Aqui eu coloquei uma estrutura para os senhores se familiarizarem com o balanço patrimonial, tá? Eu preparei aqui no Excel. Caixa, tá? 60 mil aqui no ativo financeiro, bancos conta movimento, composição, organização das contas e fechamento do balanço, tá? Aqui vai estar a dívida flutuante, essa parte daqui, ó, é a dívida flutuante, tá? Vai estar no passivo financeiro. A dívida fundada vai estar no passivo permanente. Aqui, somando as contas do ativo financeiro, nós chegamos ao total, 85 mil, zero de ativo permanente. Então, somou ativo financeiro com ativo permanente, encontramos um ativo real de 85 mil, tá? Pois o somatório do passivo financeiro total foi 39 mil, passivo permanente 20 mil,
tá? Com a dívida fundada, vai achar um passivo real de 59 mil. Então, o ativo real líquido, ele vai ser o ativo real menos o passivo real, tá? Achamos a resposta aqui, saldo patrimonial positivo de 26 mil, passivo compensado igual ao ativo compensado. Equilibramos aqui o nosso balanço patrimonial. E foi apurado o saldo patrimonial do exercício, tá? Então, depois, se quiser fazer essa questão, só esconder, pegar somente os dados e conferir com a resposta. Mais uma questãozinha. Considere os seguintes dados do balanço patrimonial desse anterior de um ente municipal. Ativo financeiro 100. Deixa eu ver o que ele pede. O valor para abertura do crédito especial com base no superávit financeiro apurado em balanço patrimonial de exercício anterior. Daqui o que ele pede. O valor para abertura de crédito especial com base no superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Vamos lá. Então ele fala aqui que o ativo financeiro é igual a 1.000. Ativo financeiro 1.000. Ele fala que o passivo financeiro é igual a 800. Passivo total do exercício 950. Saldo não utilizado de crédito especial aberto no mês de agosto do exercício anterior de 50 e o ativo total de 1.100. Ele pede o superávit financeiro. Tá? Então, o superávit financeiro é igual ao ativo financeiro menos o passivo financeiro. Nesse sentido, nós temos aqui 1.000 de ativo financeiro menos 800 de passivo financeiro, e nós temos o valor de 200 de superávit financeiro. Então, nós apuramos o superávit financeiro de 200, lembrando que o superávit financeiro ele é fonte para a abertura de crédito suplementar e especial, tá? Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. E aqui ele põe uma jogada aqui. Ele fala que, então nós pegamos as seguintes informações: ativo financeiro 1.000, passivo financeiro 800, para nós apurarmos o superávit financeiro do balanço patrimonial aqui do exercício anterior de um ente municipal, tá? Demais informações que nós não usamos: passivo total do exercício 950 e ativo total nós não vamos utilizar, mas nós não vamos utilizar o saldo não utilizado de crédito especial aberto no mês de agosto do exercício anterior de 50. Por quê? Porque no que tange aos créditos adicionais, tá? Então, créditos adicionais, especiais e extraordinários abertos nos 4 últimos meses do exercício podem ser reabertos no exercício seguinte, pelo limite dos seus saldos, tá? Pelo limite do saldo, tá? Pelo limite dos seus saldos. Então, vamos lá. E ele falou aqui que saldo não utilizado de crédito especial, aberto no mês de agosto desse anterior, de 50. Então,
ele pode ser reaberto aqui no exercício seguinte pelo limite de seu saldo. Então, aqui, crédito especial, tá? No valor de 50, reaberto aqui no limite de seu saldo. Vou botar um 50 direitinho ali. R$250. Tá, beleza? 250. Tá aqui o nosso gabarito. Vamos chamar aqui o nosso gabarito, tá correto. E a explicação tá aqui. Eu não estou conseguindo. Agora eu tô. Tá, vamos lá. Marca texto. Então, ativo financeiro menos passivo financeiro é igual ao superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. É fonte de abertura de créditos adicionais, suplementares especiais. Ao artigo 45 da Lei 4.320 vai assim dispor: os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos, salvo expressa disposição legal em contrário quanto aos especiais e extraordinários, tá? Quando abertos nos 4 últimos meses do exercício, ou seja, agosto em diante, podem ser reabertos no exercício seguinte pelo limite de seus saldos. Nesse sentido, nós apuramos o ativo financeiro menos o passivo financeiro, achamos 200 e somamos com o saldo que pode ser reaberto decorrente dessa disposição, que foi aberto no mês de agosto. Tá? Então, muito cuidado com esse tipo de questão. Vamos ver se eu consigo apagar isso daqui para ler com os senhores a 4.320. Esse aqui eu não estou conseguindo apagar. Vamos lá. Então, artigo 40, para fazer uma breve revisão aqui de AFO, né? Créditos adicionais, título 5, da Lei 4.320/64, artigo 40. São créditos adicionais às autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. Artigo 41. Os créditos adicionais classificam-se em 1. Suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária. 2. Especiais, os destinados às despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. 3. Extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevisíveis em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Artigo 42. Os créditos suplementares especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo. Artigo 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de disposição justificativa. Parágrafo 1º. Consideram-se recursos para fim deste artigo, desde que não comprometidos: o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, os provenientes de excesso de arrecadação, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei, e o produto de operações de crédito autorizadas em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. Tá? Parágrafo 2º. Entende-se superávit financeiro a diferença positiva entre ativo financeiro e passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos às operações de crédito a eles vinculados. Parágrafo 3º. Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. Para o fim de apurar os recursos utilizáveis provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se a importância dos créditos adicionais extraordinários abertos no exercício. Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo. Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos, salvo expressa disposição legal em contrário quanto aos especiais extraordinários. Artigo 46. O ato que abriu o crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação da despesa até onde for possível.
tá? Então, uma breve revisão aí de créditos adicionais, título 5 da Lei 4.320/64, que está em tramitação alterações por meio de projetos de leis complementares, tá? No Legislativo. Agora nós entramos aqui no balanço patrimonial de acordo com o MCASP, de acordo com a norma, tá? Então vamos fazer a nossa leitura dirigida. O balanço patrimonial 4.1, introdução. O balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como atos potenciais que são registrados em contas de compensação, natureza de informação de controle, tá? 7. Lembrando lá do nosso PECASP, 7. Controle de devedores e 8. Controle de credores, tá? Continuando, a Lei nº 4.320/64 confere viés orçamentário ao balanço patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, financeiro e permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para a realização dos itens que o compõem. A fim de atender aos novos padrões da contabilidade aplicada ao setor público, as estruturas das dimensões contábeis contidas nos anexos da Lei 4.320/64 foram alteradas pela Portaria STN número 438 de 2012. Assim, de modo a atender às determinações legais e às normas contábeis vigentes atualmente, o balanço patrimonial é composto por a. Quadro principal, b. Quadro dos ativos e passivos financeiros permanentes, c. Quadro das contas de compensação e controle e quadro do superávit e déficit financeiro. Então, além do quadro principal, nós temos outros 3 quadros aqui auxiliares, tá? Para atender às determinações legais e às normas contábeis vigentes. Por isso que nós temos esses quadros aqui. Vamos lá. Então, o que está contido no nosso quadro principal, quanto à elaboração? No quadro principal, tem-se a visão patrimonial como base para análise e registro dos fatos contábeis. O quadro principal do balanço patrimonial será elaborado utilizando-se a classe 1, ativo, e a classe 2, passivo mais PL, do plano de contas aplicado ao setor público. Os ativos e passivos serão apresentados em níveis sintéticos, terceiro nível, subgrupo, ou quarto nível, título. Os saldos das contas intragovernamentais deverão ser excluídos para viabilizar a consolidação das contas no ente. A norma brasileira de contabilidade técnica do setor público 11 prevê a adoção das seguintes formas de apresentação dos ativos e passivos. A segregação em ativos circulantes e não circulantes e passivos circulantes e não circulantes, sendo este o modelo que deve ser adotado preferencialmente. B. A apresentação baseada na liquidez aplicável apenas quando proporcionar a informação que seja mais relevante. Tal situação pode ocorrer, por exemplo, em instituições financeiras, pelo fato de que tais instituições não fornecem bens ou serviços dentro do ciclo operacional claramente identificável. Então, nós temos um trecho aqui que pode cair em prova, que são os saldos das contas intragovernamentais deverão ser excluídos para viabilizar a consolidação, tá? E que o balanço patrimonial será utilizando as classes 1 e 2. Tá? E o quadro principal tem a visão patrimonial. Fazendo um comparativo com a 4.320, o ativo circulante estaria, por analogia, representando o ativo financeiro, o não circulante, o ativo permanente, o passivo circulante, o passivo financeiro, e o passivo não circulante, o passivo permanente. Tá? Então, vamos lá. A norma dispõe ainda sobre a possibilidade de adoção de uma base mista quando a entidade tem diversos tipos de operações. Para fins de consolidação e consistência das informações, as entidades do setor público deverão utilizar a forma de apresentação indicada no item A, sendo a apresentação baseada na liquidez utilizada de forma subsidiária.
Ressalta-se que o plano de contas aplicado ao setor público, o PCASP, de uso obrigatório pelos entes federados, já observa esta forma de apresentação em sua estrutura. Para fins de consolidação e consistência de informações, as entidades do setor público deverão utilizar a forma de apresentação indicada no item A, sendo a apresentação baseada na liquidez utilizada de forma subsidiária. Então, o PCASP, aqui ressalta-se que o PCASP é obrigatório para os entes federados. Já observa esta forma de apresentação em sua estrutura. Então, vamos lá. Ativo não circulante e circulante. O ativo deve ser classificado como circulante quando satisfizer a qualquer um dos seguintes critérios, ou seja, não é cumulativo. Quando satisfizer ou a letra A, ou a B, ou a C, ou a D, ou todas, ou ambas, ou só a A, só a B, ou C e D, ela já é ativo circulante. Então vamos lá, os critérios para ser ativo circulante. Letra A. Espera-se que esse ativo seja realizado ou pretende-se que seja mantido com o propósito de ser vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade. B. O ativo está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado. C. Espera-se que o ativo seja realizado até 12 meses após a data das dimensões contábeis. Ou D. O ativo seja caixa equivalente de caixa, a menos que sua troca ou uso para pagamento de passivo se encontre vedada durante pelo menos 12 meses após a data das dimensões contábeis. Tá? Então, quando o ativo satisfizer qualquer um, quando o ativo para ser circulante, quando satisfizer qualquer um desses itens, vai ser circulante, ou cumulativamente ou independentemente. Tá? Todos os demais ativos devem ser classificados como não circulantes. Os ativos circulantes incluem ativos que são vendidos, consumidos ou realizados como parte do ciclo operacional normal, mesmo quando não se espera que sejam realizados no período de até 12 meses após a data das dimensões contábeis, tais como impostos a receber, multas e tarifas regulatórias a receber e estoques. Os ativos circulantes também incluem ativos essencialmente mantidos com a finalidade de serem negociados. Exemplos incluem alguns ativos monetários classificados como mantidos para negociação e a parcela circulante de ativos monetários não circulantes. O ciclo operacional da entidade é o tempo levado para converter entradas, inputs ou recursos em saídas, outputs. Quando o ciclo operacional normal da entidade não for claramente identificável, pressupõe-se que sua duração seja de 12 meses. Essa daqui também costuma cair em prova. O ciclo operacional da entidade é o tempo levado para converter entradas, inputs ou recursos em saídas, outputs. Quando o ciclo operacional normal da entidade não for claramente identificável, pressupõe-se que sua duração seja de 12 meses. Tá? Tem uns trechos importantes também aqui. Os ativos circulantes também incluem ativos essencialmente mantidos com a finalidade de serem negociados. Exemplo, incluem alguns ativos monetários classificados como mantidos para negociação e a parcela circulante de ativos monetários não circulantes. Passivo circulante e não circulante. O passivo deve ser classificado como circulante quando satisfizer a qualquer dos seguintes critérios. Letra A. Espera-se que o passivo seja pago durante o ciclo operacional normal da entidade. B. O passivo está mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado. C. O passivo deve ser pago no período de 12 meses após a data das dimensões contábeis. Ou D. A entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data do balanço. Todos os outros passivos devem ser classificados como não circulantes. Outros passivos circulantes não são pagos como parte do ciclo operacional normal, mas têm sua liquidação prevista para o período de 12 meses após a data das dimensões contábeis, ou estão essencialmente mantidos com a finalidade de serem negociados. Exemplos disso são os passivos financeiros classificados como mantidos para negociação, saldos bancários negativos de cheques especiais e a parte circulante de passivos financeiros não circulantes, dividendos a pagar, imposto de renda e outras dívidas
a pagar não comerciais. Então, esse parágrafozinho aqui, ele é importante. Com relação a esse daqui, outros passivos circulantes não são pagos como parte do ciclo operacional normal, mas têm sua liquidação prevista para o período de até 12 meses após a data das dimensões contábeis, ou estão essencialmente mantidos com a finalidade de serem negociados. E os exemplos são passivos financeiros classificados como mantidos para negociação, saldos bancários negativos de cheque especial, e a parte circulante de passivos financeiros não circulantes, dividendos a pagar, imposto de renda e outras dívidas a pagar não comerciais. Atenção para a classificação aqui do ativo circulante, bem como o ativo circulante. Esse critério ele não é cumulativo, tá? Atendeu a um dos 4 critérios, já é passivo circulante. Ou seja, se atendeu a, espera-se que o passivo seja pago durante o ciclo operacional normal da entidade, já é passivo circulante. O passivo está mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado, já é passivo circulante. O passivo deve ser pago no período de até 12 meses após a data de dimensões contábeis, já é passivo circulante. E a entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data do balanço, já é passivo circulante. Vamos para o próximo. Se a entidade espera e tiver a possibilidade de refinanciar ou rolar a dívida durante pelo menos 12 meses após a data das dimensões contábeis, segundo as condições de flexibilidade do empréstimo existente, deve classificar a obrigação como não circulante. Contudo, quando o refinanciamento ou substituição da obrigação não depender somente da entidade, por exemplo, se não houver acordo de refinanciamento, o simples potencial de refinanciamento não é considerado suficiente para a classificação como não circulante, e, portanto, a obrigação deve ser classificada como circulante. Vamos lá. Quando a entidade não cumprir compromisso, segundo acordo de empréstimo em um longo prazo, até a data das dimensões contábeis, tendo como consequência a condição de o passivo se tornar vencido e pagável à ordem do credor, o passivo deve ser classificado como circulante. Entretanto, se o credor tiver concordado até a data das dimensões contábeis em proporcionar um período de carência a terminar pelo menos 12 meses após a data das dimensões contábeis, o passivo deve ser classificado como não circulante. 4.2.1.3 Informação a ser apresentada no balanço patrimonial. Então, a norma brasileira de contabilidade técnica do setor público 11, que trata da apresentação e elaboração das dimensões contábeis aplicadas ao setor público, apresenta uma lista de itens que devem ser apresentados de forma individualizada no balanço patrimonial devido à sua natureza ou função, sem, entretanto, determinar a ordem ou formato de apresentação. Tal dispositivo deverá ser observado pelo plano de contas aplicado ao setor público sempre que possível. Além disto, a norma traz alguns dispositivos a serem observados para a criação de outras contas, os quais são replicados abaixo e deverão ser observados pelos entes no detalhamento de seus planos de contas, bem como na apresentação do seu balanço. Tá? Contas adicionais, cabeçalhos e subtotais devem ser apresentados no balanço patrimonial, sempre que tais apresentações sejam relevantes para o entendimento da posição financeira e patrimonial da entidade. Contas do balanço patrimonial devem ser incluídas sempre que o tamanho, natureza ou função de item ou agregação de itens similares apresentados separadamente seja relevante na compreensão da posição financeira da entidade. A nomenclatura de contas utilizadas e sua ordem de apresentação dos itens e das agregações de itens semelhantes podem ser modificadas de acordo com a natureza da entidade e de suas transações no sentido de fornecer informação que seja relevante para a compreensão da situação patrimonial da entidade. A entidade deve julgar a adequação da apresentação de contas adicionais separadamente, com base na avaliação da natureza e liquidez dos ativos, da função dos ativos da entidade e dos montantes, naturezas e prazos dos ativos. A utilização de distintos critérios de mensuração de classes diferentes de ativos sugere que suas naturezas
ou funções são distintas e, portanto, devam ser apresentadas em contas separadas. É o caso, por exemplo, de diferentes classes de imobilizado, que podem ser reconhecidas ao custo ou pelo valor de reavaliação. Quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes. Este quadro apresenta os ativos e passivos financeiros e permanentes de acordo com o disposto no artigo 105 da Lei 4.320. Será elaborado utilizando as classes 1 e 2 do PCASP, 1 ativo, 2 passivo mais PL, do Plano de Contas aplicado ao setor público, bem como as contas que representem passivos financeiros, mas que não apresentam passivos patrimoniais associados, como as contas da classe 6, crédito empenhado a liquidar e restos a pagar não processados a liquidar. Tá? Os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial serão apresentados pelos seus valores totais. É facultativo o detalhamento dos saldos em notas explicativas. Então, esse quadro dos ativos passivos financeiros permanentes, ele vai utilizar as classes 1, 2, vou botar o 2 aqui direitinho, 2 e 6. 6 no que tange a crédito empenhado a liquidar e restos a pagar não processados a liquidar. E nós temos ainda mais dois quadros. O quadro das contas de compensação, tá? Que são atos potenciais que possam vir imediato ou imediatamente a impactar o patrimônio público. E, conforme está escrito aqui, este quadro apresenta os atos potenciais do ativo e do passivo a executar que potencialmente podem afetar o patrimônio doente. Os valores dos atos potenciais já executados não devem ser considerados. Ainda no quadro das contas de compensação, será elaborado utilizando-se a classe 8, controles credores. O PCASP não padroniza o desdobramento dos atos potenciais ativos e passivos em nível que permita segregar os atos executados daqueles a executar. Tal desdobramento deverá ser feito por cada ente a nível de item e subitem. E, por fim, nós temos o quadro do superávit ou déficit financeiro. Este quadro apresenta o superávit ou déficit financeiro apurado conforme o parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/64. Será elaborado utilizando-se o saldo da conta 8, 2.1.1.1.00.00, disponibilidade por destinação de recursos DDR, segregado por fonte de destinação de recurso. Como a classificação por fonte de destinação de recursos não é padronizada, cabe a cada ente adaptá-lo à classificação por ele adotada. Poderão ser apresentadas algumas fontes com déficit e outras com superávit financeiro, de modo que o total seja igual ao superávit ou déficit financeiro apurado pela diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conforme o quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes. 4.3 Notas explicativas. O balanço patrimonial deverá ser acompanhado de notas explicativas em função da dimensão da natureza e função dos valores envolvidos nos ativos e passivos. A entidade deve divulgar no balanço patrimonial ou nas notas explicativas rúbricas adicionais às contas apresentadas sob classificações, classificadas de forma adequada às operações da entidade. Recomenda-se que o detalhamento das seguintes contas: créditos a curto prazo e longo prazo, imobilizado, intangível, obrigações trabalhistas, previdenciárias, assistenciais a curto e longo prazo, provisões a curto prazo e a longo prazo, segregando as provisões para benefícios a empregados dos demais itens, componentes do patrimônio líquido, segregando o capital integralizado, resultados acumulados e quaisquer reservas e demais elementos patrimoniais, quando relevantes. Também é recomendado que as políticas contábeis relevantes que tenham reflexos no patrimônio sejam evidenciadas como as políticas de depreciação, amortização e exaustão. Muitas entidades do setor público não possuem capital representado por ações, sendo controlado exclusivamente por outra entidade do setor público. A natureza da participação do governo no patrimônio líquido da entidade é provavelmente a combinação de capital integralizado e do valor resultante dos resultados acumulados e reservas.
Quando a entidade não possui nenhuma parcela de capital representada por ações, ela deve demonstrar separadamente o capital integralizado, consistindo do valor total acumulado na data das demonstrações contábeis, das contribuições dos proprietários, menos as distribuições aos proprietários, os resultados acumulados, as reservas, incluindo descrição da natureza e propósito de cada reserva dentro do patrimônio líquido, e a participação dos minoritários, dos não controladores. Quando a entidade possui seu capital representado por ações, ela deve divulgar também as seguintes informações. Letra A. Para cada classe de ações do capital: 1. A quantidade de ações autorizadas. 2. A quantidade de ações subscritas e inteiramente integralizadas e subscritas, mas não integralizadas. 3. O valor nominal por ação, ou informar que as ações não têm valor nominal. 4. A conciliação entre as quantidades de ações em circulação no início e no fim do período. 5. Os direitos preferenciais e restrições associados a essa classe de ações, incluindo restrições na distribuição de dividendos e no reembolso de capital. 6. Ações ou cotas da entidade mantidas pela própria entidade, ações ou cotas em tesouraria ou por controladoras ou coligadas. E 7. Ações reservadas para emissão em fundos de opções e contratos para a venda de ações, incluindo os prazos e respectivos montantes. E B. A descrição da natureza e da finalidade de cada reserva dentro do patrimônio líquido. Aqui está o quadro principal, tá? No quadro principal, nós vamos ter a característica qualitativa da comparabilidade, tá? Comparabilidade, tá? Então, nós vamos ter a comparabilidade. Nós vamos ter notas explicativas contendo referência cruzada, que vai ter aqui no balanço patrimonial 1, e na nota explicativa aqui nós vamos ter 1, porque o ativo não circulante ele foi passado para venda, às vezes uma operação descontinuada, referente àquele ativo imobilizado, decorrente disso, estão vendendo esses ativos.